amados, tudo bem com vocês? Vocês estão indo bem? Tá todo mundo legal? Então tá bom. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é a diferença entre fonema e letra. Existe essa diferença? Não existe? O que é fonema? O que é letra? E aí eu vou começar com uma pergunta que ela vai ser respondida bem rapidinho. A pergunta é: vocês acham que letra tem som? Ou vocês acham que são coisas diferentes, são coisas que estão em realidades muito diferentes, né? Em categorias muito diferentes. Então, bora começar? Seguinte, né? Vocês estão me vendo aqui? A gente tem uma língua escrita, não é? Como a gente estava falando há um tempo atrás, tem aula aqui também falando sobre isso. E a gente tem uma língua falada. Existe diferença quando a gente vai pensar assim entre letra e o som que essa letra representa? Ou vocês acham que letra e som são a mesma coisa? Vamos pensar sobre isso? É o seguinte, a gente tem o que a gente chama de imagem gráfica. E o que são as imagens gráficas? Né? As imagens gráficas são letras. Então, quem já foi alfabetizado, quem conhece as letras, até crianças que não foram alfabetizadas, geralmente elas sabem a correspondência que existe entre uma imagem gráfica e essa letra, né? Por exemplo, a letra L, que é a letra do meu nome. Uma criança, antes de ser alfabetizada, ela reconhece as letras. Então, ela enxerga aquela letra e ela sabe qual que é. Por quê? Porque é uma imagem gráfica. Tudo que é do campo do gráfico, né? Da grafia, da escrita. Essa imagem gráfica, ela é a mesma coisa do som? Então, vamos para as vogais, que eu acho que é mais fácil quando a gente fala sobre vogais, porque elas são, né, sonoras, dá para a gente pronunciar. Quando a gente fala a gente está falando a letra ou a gente está fazendo um som? Existe diferença? Letra é o som? Pensem comigo, existe isso? Se existe, por que que em certas línguas estrangeiras algumas letras são pronunciadas de forma diferente? Por exemplo, a gente tem um i sozinho, que em português a gente leria como i. Mas no caso do inglês, se a pessoa vê um i maiúsculo sozinho, como é que ela pronuncia isso? Da mesma forma que a gente? Não, ela pronuncia ai. Ou seja, existe aí nessas letras uma correspondência de som ou não? Pense sobre isso, né? Por que a gente fala sobre fonema e letra? Pode parecer assim, nossa, né? Que coisa inútil, todo mundo sabe que som que o A tem. Mas todo mundo sabe em português. Todo mundo aqui vai falar só português em todas as situações da vida? Provavelmente não. Às vezes a gente precisa da língua estrangeira. Por quê? Enfim, porque as pessoas falam idiomas diferentes. Então, entender sobre fonema, sobre letra, sobre essa correspondência ou sobre a não correspondência entre elas é importante demais para a gente entender, primeiro, o nosso idioma e, segundo, a gente se abrir para aprender outros idiomas. Por quê? Porque a gente entende que letra e som são coisas diferentes e aí elas podem variar em situações diferentes, né? Eu vou só dar um spoiler para vocês aqui. Vocês acham que a letra A, ela sempre tem o mesmo som? Ou não? Pensem sobre isso. Letra é som, né? O C, a letra C, ela sempre tem o mesmo som? Tem ou não tem? Em você, ela é diferente de casa? Uai. Se em você ela é diferente de casa, como que uma letra pode ser um som? Pense sobre isso, hein? Acredito que não, hein? É o seguinte, então. A gente tem fonema, e fonema vem de fone. Sabe aqueles fones que a gente coloca para escutar no ouvido, né? Então, a gente coloca para escutar e a gente escuta o quê? Os sons. Então, o fonema, ela não é nada além de uma unidade sonora. E quando a gente tem os fonemas, eles são as menores unidades sonoras de uma palavra.
Então quer dizer que uma palavra tem um monte de unidades sonoras, né? Por quê? Porque elas são pequenininhas, então tem um monte de fonemas dentro de uma palavra. Isso é verdade? É claro que é. É claro que é. Como o exemplo que eu dei para vocês anteriormente, né? No caso de você e de casa, a gente tem uma mesma letra e essa letra, ela tem um som completamente diferente, que é a letra C. Então, quando a gente fala sobre fonema, a gente fala sobre uma unidade sonora pequena, ou seja, a menor unidade dentro de uma palavra. Muita atenção, eu já vou responder aquela pergunta que eu fiz para vocês e que eu fiz vocês pensarem antes. Letra não é unidade sonora. Porque se fosse unidade sonora, haveria correspondência. Todas as vezes que uma letra apareceria ali, né, em qualquer contexto, ela teria o mesmo som. Isso não acontece. Não acontece dentro de um mesmo idioma e principalmente quando a gente troca os idiomas. Agora pensem comigo, se todos os idiomas tivessem alfabetos diferentes, a gente seria heróis ou aprender uma língua estrangeira. Então, o que acontece? Né? Não há correspondência sonora, mas aquela letra ela está ali, né? A correspondência gráfica, a grafia, o desenho da letra é o mesmo. Então, letra não é som. Respondendo a pergunta que eu fiz para vocês, letra nunca é som. Letra está no campo da escrita, do desenho. O som vem de outra experiência, né? O som ele passa por aqui, pelo ouvido. Ou seja, quando a gente pronuncia um som, a gente não pronuncia uma letra, a gente pronuncia, na verdade, um fonema, que é o seguinte, que é uma unidade sonora. Mas e como é que a gente sabe, né? Existe alguma coisa que ajuda pra gente, ou que, enfim, que vai fazer com que a gente entenda esses fonemas, ou existe uma escrita para eles? Existe. Existe sim. Então, os fonemas, eles têm uma transcrição, e essa transcrição é específica. Então, quando a gente fala sobre um fonema, a gente não fala sobre uma letra. E como é que a gente faz essa distinção? A grafia deles é diferente. Ah, então você está dizendo que existe um alfabeto de fonemas? Existe. Existe um alfabeto fonético. E esse alfabeto fonético, vocês acham que ele tem mais imagens gráficas do que o nosso alfabeto de letras? Ou menos? É claro que é mais, né? Porque eu já adiantei para vocês. Né? O C, por exemplo, ele tem um monte de sons. Assim como as vogais também, elas também têm um monte de sons, prestem atenção nisso. Então, como é que a gente percebe isso? Nas transcrições fonéticas. Muitas vezes a gente abre o dicionário de língua estrangeira, não sei se isso acontece com vocês, e aí do lado da escrita, né, da palavra, geralmente vocês têm mais dicionários de inglês, o dicionário escolar de inglês, que geralmente todo aluno tem. Do lado da palavra ali, tem um monte de símbolo esquisito, né? Não sei se vocês já repararam isso, que eles são... lembram as letras, mas parece que eles estão meio distorcidos, tem alguns símbolos misturados com as letras, geralmente eles estão fechados entre chaves. Vocês já repararam isso? Isso nada mais é do que a transcrição fonética daquelas palavras. E como é que lê aquilo? Gente, a gente só lê aquilo depois que a gente aprende, depois que a gente se familiariza com aquele alfabeto fonético. Precisa aprender o alfabeto fonético? Não. Mas precisa ter uma noção do alfabeto fonético? É bom. Então, é bom que a gente tenha uma noção desse alfabeto fonético, porque ele ajuda a gente até quando a gente tem dúvida, que não são dúvidas relacionadas à língua portuguesa. É o exemplo que eu dei, né? Que são os dicionários de língua estrangeira. Então, o que a gente tem ali são as transcrições dos fonemas. Voltando ao exemplo que eu dei para vocês do I maiúsculo, que para a gente em português é um I normal. E aí, quando a gente transporta essa grafia para o inglês, ele tem uma outra imagem fonética ali, existe um outro som que carrega ele. Então, a gente tem que pensar que as letras não são sons, as letras são meramente imagens gráficas e o som, ele se vincula à letra, mas de uma forma muito diferente. Então, a gente, né, não sei se vocês já repararam, a gente às vezes pronuncia O, às vezes a gente pronuncia O. É a mesma letra?
Ah, professora, mas no caso de olho é diferente do caso de óleo. Olha, sim, mas em alguns casos ele não é acentuado. Eu acho que quando vocês falam que é diferente, eu acredito que vocês pensaram nisso, porque vocês pensaram no acento, né? Que é outra imagem gráfica. O acento não tem som, ele é só um acento. Ele passa a ter som na medida que aquela imagem gráfica se torna um som, né? Ou seja, ela se torna um fonema. Só que os fonemas, eles têm uma transcrição completamente diferente. Então, o que a gente tem aqui? São coisas separadas. A gente tem as letras, que elas fazem parte de uma realidade. Qual que é a realidade? Realidade gráfica das coisas escritas. E a gente tem os fonemas. E qual que é a realidade dos fonemas? A realidade é que a gente escuta, não é? Então, o escrito a gente olha com os olhos e o fonema a gente escuta, assim como o fone de ouvido. E aí ele tem uma correspondência? Tem. Mas essa correspondência, ela vai acontecer sempre? Não. Não. Se a gente muda de idioma, às vezes a gente muda de palavra. E aí o que acontece? O que acontece? A fonética muda. Por quê? Porque o fonema muda. Eu trouxe para vocês aqui um quadrinho, só para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Esse quadrinho, ele mostra para a gente aqui, presta atenção. A gente tem a grafia, ou seja, aquilo que está no aspecto gráfico no mundo das letras. E a gente tem ao lado, né, o símbolo fonético. Esse símbolo fonético marca para a gente o som. Esses sons acontecem em todas as línguas? Sim. Então, esse som de chiado, ele acontece em todas as línguas. Quer dizer, em todas eu não posso dizer, mas em muitas línguas. Mas ele sempre vai ser representado por CH ou por X? Não. É aí que a gente pensa que a gente precisa entender um pouquinho de fonética, né? Aqui a gente tem o CH que tem esse som de chiado. A gente tem esse H, né? Aqui com essa transcrição, e em inglês a gente tem uma realidade que é diferente. Porque o H em língua portuguesa, se ele está no início de palavra, ele não tem som nenhum. Então ele vai ter transcrição fonética? Não. Por quê? Porque ele não tem som. Então ele não vai aparecer na hora que a gente vai transcrever foneticamente. Aqui a gente tem o J, né? E o J que é engraçado, quando ele quase some, a gente né, pronuncia ele pequenininho. E a gente tem o J de jeans. Jeans, olha só, lembram de. E a pessoa que estava fazendo esse quadrinho aqui, né, ela pronuncia jeans também. Olha o D aqui, um D e tipo um Z, vocês estão vendo? Assim sucessivamente. Gente, as vogais, elas têm muitos sons. As consoantes também, como vocês estão vendo nesse quadrinho. Fixar. Olha esse som. É um só? São dois. Olha só, tem um K e um S, né? E como que a gente escreve ele? Como X. Então, pessoal, pensa o seguinte, o que a gente precisa extrair disso daqui, tudo que eu falei hoje? Primeira coisa, letra não é som, fonema não é letra, tá certo? Vamos fazer essa separação. Uma letra pode ter mais de um fonema e as letras podem mudar os seus fonemas dependendo ou da palavra ou do idioma. Tudo bem? Guardem essas dicas, porque elas são importantes para a gente entender outros conceitos depois. Tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima!